Olá, eu sou Márcio Cardoso Lima, técnico do Seguro Social, servidor público da Previdência Social. Hoje vamos tratar do tema Conheça o Programa de Educação Previdenciária, o PEP. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, comentários e ative o sininho. Fique comigo até o final, pois no final deste vídeo eu darei uma dica muito interessante. Você conhece o Programa de Educação Previdenciária? Sabe qual é a sua missão? Para que ele existe? Qual o papel dele dentro da Previdência Social? O PEP é um programa do governo que está inserido na Previdência Social e tem por missão orientar e informar a população acerca dos seus direitos e deveres previdenciários. Para se chegar a esta missão, são necessárias algumas ações e nós realizamos estas ações. A nossa máxima é estar onde o povo está. Então, como nós estamos hoje aqui para estarmos próximos a você, cidadão, cidadã, dizer do seu direito e do seu dever acerca da Previdência Social. Como são essas ações do Programa de Educação Previdenciária? Nós estabelecemos parcerias com órgãos públicos e instituições privadas para que a população em geral conheça os seus direitos e deveres. Essas ações são ações de orientação e informação. Nós não fazemos panfletagem numa praça pública entregando panfleto. Nós abordamos o cidadão e conversamos com ele acerca dos direitos e dos deveres dele previdenciários. Se ele conhece o INSS, se ele é um segurado da Previdência Social, se sendo segurado, quais são os direitos, quais são os deveres, quais são os benefícios que a Previdência Social oferece, ressaltando sempre que a Previdência Social é de caráter contributivo, ou seja, só tem direito aquele cidadão que verte a contribuição, paga, contribui mensalmente para que aquele direito seja reconhecido. Então vejamos, essa é uma ação. Outra palestra, nós vamos, mediante o contato com o parceiro, aos locais onde tem um público e este público vai receber orientações acerca dos direitos e deveres. Nós temos os plantões previdenciários, plantões de orientação e informação da Previdência Social. Nesses plantões, nós levamos os equipamentos ao local onde nós vamos atender a população. O Programa de Educação Previdenciária, quando está realizando esses plantões, não é uma agência da Previdência Social. É aquele elemento que faz com que o cidadão, quando busque seu direito junto à Previdência Social, ele já esteja mais próximo do que é exigido para determinados benefícios. Nós fazemos parcerias para realizar esses plantões com órgãos públicos. Aqui em Aracaju, nós temos como exemplo a Fundate, a Fundação do Trabalho, Municipal do Trabalho, que é um órgão da Prefeitura Municipal de Aracaju. A gente vai lá e atende a população lá. Universidade de Tiradentes, que é a UNIT, nós também fazemos essa parceria, atendemos a população lá, lógico, esclarecendo sobre os direitos e deveres. São atendimentos individualizados. O Sebrae Sergipe também é nosso parceiro e lá nós atendemos, mediante um agendamento prévio, a população, dizendo a ela sobre direitos e deveres previdenciários. Márcio, existe só o Programa de Educação Previdenciária aí em Sergipe, aí em Aracaju? Não. O Programa de Educação Previdenciária está em quase todas as gerências do INSS no Brasil. Tá? Outra ação que nós desempenhamos, já falamos da questão de abordar o cidadão, de fazer palestras, das orientações e informações
né? Nós também trabalhamos com a mídia. Como é que se trabalha com a mídia? Somos parceiros aqui com a Rádio Cultura AM. Lá nós temos um quadro. Este quadro é chamado INSS Você, que lá a gente faz o atendimento à população. Os ouvintes, não só aqui de Aracaju, nem de Sergipe, para além, porque as ondas do rádio vão para além de um limite geográfico, participam, tirando dúvidas, sugerindo, questionando, né? E ainda por cima, nós temos um bate-papo com a população sobre os seus direitos e deveres previdenciários. Além da Rádio Cultura, nós temos como parceiro a Rádio Própria FM 104.9. No programa Jornal Realidade, nós também temos um espaço em que nós atendemos a população através, da participação do ouvinte ao vivo durante o programa e depois através dos contatos telefônicos e através de e-mail. Então veja, este programa tem por objetivo maior, quando executa essas ações, e essas ações, macho, elas são realizadas só em instituições, não. Uma igreja que tem um grupo, o SESC que tem um grupo de idosos lá. Então a gente vem aqui, o Instituto G. Barbosa, nós já viemos falar para uma plateia, as universidades que tem um público, às vezes acadêmicos, nós vamos a esses locais e apresentamos isso. Além disso, nós temos toda a parte da educação previdenciária também na escola PEP, que é justamente o meio de que a população pode se atualizar acerca dos seus direitos e deveres. Também, em todas essas ações, nós vamos sempre divulgar os canais remotos de atendimento do INSS. Quais são esses canais de atendimento, Márcio? O telefone 135 tem ligação gratuita, se for de um telefone originado a chamada de um telefone fixo, ou se for de um telefone celular, telefone móvel, a ligação é uma ligação local. Nosso atendimento 135 da nossa central é de segunda a sábado, segunda-feira a sábado, das 7 às 22 horas no horário de Brasília. O cidadão pode também adquirir essa informação sobre seus direitos e deveres previdenciários através deste canal 135. Que é o telefone da Previdência Social. Nós também temos, além do telefone 135, o Meu INSS, meu.inss.gov.br. Você pode acessar através do tablet, através do computador, através do notebook ou baixar este aplicativo no seu celular. Neste Meu INSS, o cidadão vai gerir a sua vida previdenciária. Lá no Meu INSS, você vai encontrar, por exemplo, o CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. O que é esse CNIS? É um documento que, no primeiro momento, tem toda a sua identificação. Quem é você, onde você nasceu, data de nascimento, nome da mãe, documentos pessoais, para que você possa conferir. No segundo momento, você tem um extrato que você tem vínculos e remunerações. Ali deve constar toda a vida laboral do cidadão, do trabalhador, da trabalhadora. Né? Então lá você vai identificar quando você começou a trabalhar em determinada instituição ou determinado contrato de trabalho, quando você começou, quando você saiu, tem tudo lá, deve constar lá. Mas se no meu CNIS não constar um vínculo que eu estou na carteira de trabalho, então a gente orienta também como fazer isso. Além do CNIS, no Meu INSS, você vai poder simular o seu tempo de contribuição. Quanto tempo de contribuição eu tenho hoje para o regime geral de previdência social? Quanto tempo falta para a minha aposentadoria por idade, para a minha aposentadoria por tempo de contribuição? Lá também você pode fazer a solicitação de requerimento de salário maternidade, auxílio doença, que é a nomenclatura mais arcaica hoje. Depois da nova Previdência, nós temos o quê? O auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença. Então veja, vocês podem, nesse Meu INSS, já gerir a sua vida
previdenciária, para quando você venha a solicitar os seus benefícios, você tem ali já toda sua vida extratada, organizada. Porque se, por exemplo, eu tenho uma carteira profissional que eu trabalhei em determinada instituição, determinada empresa e não consta no CNIS. Você vai poder ligar para 135, fazer um agendamento que é à distância. Hoje, com o INSS digital, não se tem a necessidade de que o cidadão vá procurar uma agência do INSS de forma presencial. Nesse caso, para que você possa incluir este vínculo ou as remunerações, você faz a solicitação no próprio através de 135 neste caso, e lá no 135 vai ser gerado um protocolo que você acompanhará à distância e você vai ter a oportunidade, se for preciso, chamar em exigência. Quando você abre um protocolo no INSS digital, este protocolo vai ficar lá em análise. Você tem a opção em acompanhar pelo aplicativo Meu INSS ou através de 135. Quando o seu requerimento for tratado, for trabalhado por um colega, você vai receber como se encontra. Se precisar exigência, está lá em exigência. A situação do seu protocolo passou em análise para em exigência. Você recebe no seu aplicativo ou no e-mail cadastrado também, lá no Meu INSS, quais são os documentos necessários para que se cumpra aquela exigência. Digamos, você precisa anexar a cópia do contrato de trabalho, anexar as contribuições, ou seja, seus contra-cheques. Então, lá mesmo no aplicativo Meu INSS, tem um local para o cidadão anexar esse documento que será analisado e depois de analisado, o colega vai dizer se o benefício concluído aquele requerimento. Então, quando é concluído, ou houve a inclusão lá no CNIS, ou houve um indeferimento, a não inclusão, e vai estar lá a justificativa pela qual não houve a inclusão daquele período. Então veja, hoje este INSS digital traz para o cidadão essa garantia de que ele pode gerir a vida previdenciária dele através deste documento chamado CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, e esse cadastro ele vai administrando, vai percebendo se está atualizado ou não, se precisa de uma atualização ou não e como proceder. Além de você ter esse acompanhamento pelo CNIS, você vai ver seus direitos e deveres. Temos lá uma calculadorazinha, um íconezinho, calcule aqui, simule aqui o tempo de contribuição. Vai simular e vai ver quanto tempo falta para cada benefício que a pessoa vai ter o direito na aposentadoria por idade ou tempo de contribuição, certo? Então, veja, é de suma importância que o cidadão tenha esse acesso ao Meu INSS. Como é que eu faço esse acesso? Então, mais uma vez, meu.inss.gov.br. Quando você entra lá, se é seu primeiro acesso, você vai pedir lá para fazer uma senha. Ele vai fazer automaticamente algumas questões acerca de sua vida laboral. Já contribuiu algum período como contribuinte individual, que é aquela pessoa que contribui para o INSS através da GPS, Guia da Previdência Social, que é aquele carnezinho laranja, né? Antigo carnezinho laranja, que a pessoa também, se ela já contribuiu, vai fazer alguns questionamentos, responde, se já trabalhou em tal empresa, faixa salarial. A pessoa responder esse questionamento, automaticamente gera uma senha temporária. Essa senha temporária, quando você vai trocar para uma senha definitiva, geralmente no seu e-mail cadastrado ou no seu celular. Se for no celular, você vai receber um SMS com código, aquele código para validar o cadastro e troca a senha. É importante observar toda esta parte na hora que você vai acessar o Meu INSS. Porque com o Meu INSS, nós vamos ter na palma da mão, quando está
no celular, no Android, na palma da sua mão, seus direitos e deveres previdenciários para que você possa consultá-los quando você tiver dúvida, porque nós avançamos bastante. Você, observando o que precisa ser corrigido, você automaticamente faz toda a correção previamente, sem esperar quando chegar o fato gerador, seja a aposentadoria. Então, observem, é importante ver que não tem só o direito aquele cidadão trabalhador ou trabalhadora que contribui através da carteira assinada. Quem também é contribuinte individual, facultativo, vai fazer jus aos benefícios. Por quê? Porque ele está contribuindo para a Previdência Social. A Previdência Social, ela é de caráter contributivo, ou seja, só tem direito quem faz a contribuição, quem verte essa contribuição. E não se dá contribuição só com a carteira assinada. A contribuição se dá também através de ser um contribuinte individual, de ser um segurado facultativo. Que é esse segurado facultativo, esse contribuinte individual? O facultativo, digamos, a partir dos 16 anos de idade, o cidadão pode contribuir para a Previdência Social. Se ele é um estudante, ele vai se enquadrar dentro do regime geral de Previdência Social como um contribuinte individual facultativo. Ou seja, aquele que não tem uma atividade que se torna obrigatória para a contribuição previdenciária. O estudante, a dona de casa, o desempregado, todas essas categorias dentro da Previdência Social, elas são enquadradas como um contribuinte facultativo, como o nome já diz. É facultado. Se ele está desempregado, não pode ou não quer contribuir com a Previdência, ele não vai ter dívida. Se ele faz a inscrição, paga a partir da primeira contribuição em dia, ele passa a ser um segurado da Previdência Social. Segurado, você vai ter o dever de verter as contribuições e os direitos quais são? Aos benefícios previdenciários e aos serviços oferecidos pela Previdência Social. Mas tem serviços, sim. Quais são esses serviços? O serviço social do INSS, que é um serviço, o serviço social da Previdência Social é um serviço que está lá de portas abertas para receber o cidadão, tirar dúvidas espontâneas ou através do agendamento. E o serviço social tem a linha toda de participação, também de atuação junto ao cidadão, à comunidade, sobre os direitos e deveres também previdenciários. Temos também a reabilitação profissional, que é outro serviço disponibilizado no rol da Previdência Social, em que o cidadão, quando necessita se afastar das suas atividades laborativas, enquanto um trabalhador, e precise se afastar e venha ter sequelas daquele afastamento, ele pode ser encaminhado pelo médico, pelo perito federal, a questão de ir para a reabilitação profissional. Lá pode ter a questão de que ele seja readaptado, né? Então que ele retorne para a sua atividade. Então, a reabilitação profissional é outro serviço disponibilizado pela Previdência Social. Mais uma vez, digo aos senhores que, em se tratando de Previdência Social, só tem direito aos benefícios aquele cidadão ou aquela cidadã que verte a contribuição, ou seja, que tem contribuição. E para cada benefício, nós vamos ter uma exigência, o quantitativo, o pré-requisito para ter acesso àquele benefício, para ter o direito reconhecido pelo INSS, pela Previdência Social. Então, veja, qual a importância do Programa de Educação Previdenciária? Nós sairmos da estrutura física de 4 paredes, uma sala fechada, e levar ao cidadão, onde ele estiver, informações acerca dos seus direitos e deveres da Previdência Social. Em especial, o Regime Geral de Previdência Social. Mas o que é esse Regime Geral de Previdência Social? Todas as pessoas que têm vínculo
com a Previdência Social como contribuinte individual, quem tem a carteira assinada, um contrato de trabalho, quem é cargo comissionado, né, tanto da esfera pública, estadual, municipal ou federal, é um cargo comissão, os contratos temporários. Então, tudo isso nós vamos ter o quê? A pessoa vai contribuir de forma obrigatória para o regime geral de previdência social, para a previdência social. Existem outros regimes? Sim, o chamado regime próprio. Digamos, se a pessoa é estatutária, concursada em um órgão que tem um regime próprio, aqui em Sergipe, o Estado, pessoa que passou no concurso no Estado, é servidor público estatutário, não vai verter as contribuições para a Previdência Social, e sim para o regime próprio de Previdência. Então, é importante que a pessoa tenha esse acesso, esse conhecimento. Então, nós do Programa de Educação Previdenciária nos sentimos honrados em trabalhar nessa perspectiva de mostrar ao cidadão os direitos e os deveres dele. Porque muitas das vezes, quando a gente vai procurar o nosso direito, a gente recebe um não como resposta. E isso pode deixar muita gente enfurecida, mas se a gente souber o nosso direito e o nosso dever antes de acessar esse sistema, vai ficar muito claro que quando a gente for pleitear qualquer benefício, nós vamos estar muito próximo ou totalmente cobertos dos pré-requisitos necessários para cada um deles. Então, este programa de educação previdenciária não é novo. Ele foi criado lá em 2000, no ano 2000, quer dizer, temos 20 anos, e temos sempre essas atuações em levar para o cidadão, para a cidadã, a orientação e informação acerca dos seus direitos e deveres previdenciários. Porque muitas vezes a gente acha que a aposentadoria, quando se é jovem, não vai chegar. E hoje, com a nossa qualidade de vida, com a nossa expectativa de vida maior, nós estamos percebendo que é importante essa consciência desde cedo. O adolescente, a partir de 16 anos, o jovem adolescente já pode contribuir para a Previdência, né? Então, vendo a realidade dele. Como é que ele vai contribuir? Quem paga como contribuinte individual ou facultativo? Tem as alíquotas, que isso nós vamos tratar em um outro momento com mais calma. O objetivo de hoje é que a gente mostre o programa de educação previdenciária. São muitas ações que a gente desenvolve. Ações em que nós realmente saímos da estrutura física de 4 paredes para irmos até o cidadão, mostrando para ele que ele tem direitos e deveres em relação à Previdência Social. E só a partir de uma consciência nós formaremos no futuro muito próximo uma comunidade previdenciária, ou seja, que tenha a certeza e a consciência dos seus direitos e dos seus deveres perante a Previdência Social, certo? Qual é a dica que eu deixo para você que me acompanhou até agora, como eu falei lá no início, que eu disse, vamos ficar até o final desse vídeo. Deste vídeo? Porque nós temos uma dica. A dica é que você, cidadão, cidadã, tem a Previdência Social, o Programa de Educação Previdenciária, o PEP, como seu aliado. Como nós estamos aqui para disseminar. Então, para isso, nós vamos sempre dizer ao cidadão, quando ele não tem direito, é dito não, mas justificando. E a gente fomentar essa comunidade previdenciária, a existência dessa comunidade previdenciária, em que todo e qualquer cidadão venha a conhecer seus direitos e seus deveres perante a Previdência Social. Através de quê? Meu INSS 135. Então veja, você cidadão, você cidadã, pode muito bem gerir a sua vida previdenciária. Vamos fazer isso. Não deixe para amanhã esse fato de gerir sua vida previdenciária, se você pode fazer hoje mesmo. Nós, do Programa de Educação Previdenciária, e aqui em Aracaju, nós disponibilizamos o telefone 799-8159
4262 para dirimir as suas dúvidas. Neste telefone, nós também atendemos na função do WhatsApp. Repetindo, 799-8159-4262. Além deste telefone, nós disponibilizamos também o nosso e-mail institucional, que é PEP, tudo minúsculo, pepacj@inss.gov.br. Repetindo, pepacj@inss.gov.br. Pode entrar em contato conosco que nós vamos ajudá-los na construção dessa comunidade previdenciária, que é o fato de que todo cidadão, toda cidadã tenha o acesso e tenha consciência dos seus direitos e deveres previdenciários. Gostaram da nossa conversa de hoje? Então, compartilhe este vídeo e até o nosso próximo encontro, porque a educação previdenciária se faz necessária e ela é contínua. Espero você nos próximos encontros nossos. Até breve.